Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou tentar pegar a galera aqui do fundo também. Eu sou a Gorete, eu represento o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse ano o comitê vai completar 2 anos e vai ter aí a abertura para uma nova gestão, né? Vai ter um edital, enfim, para que outras organizações possam ocupar esse espaço. Esse espaço é um colegiado, né? Tem representação de entidades e ele é composto por 23 organizações, sendo 11 do poder público e 12 da sociedade civil. Apesar de aparentemente parecer que sociedade civil é maioria por um, é difícil trabalhar no comitê quando ele está ligado ao poder executivo, né? A gente enfrenta uma série de problemas, dificuldades, a gente recebe muita denúncia de tortura e a gente tem uma dificuldade imensa para atuar nos casos. A gente recebeu ano passado uma da unidade Guaianazes. A gente passou 3 meses para conseguir fazer alguma atuação e mais 3 meses para ter uma audiência com representantes da Fundação Casa, Poder Judiciário e Defensoria e Ministério Público, para sair alguma coisa daí. Então é uma dificuldade também que a gente tem enfrentado, mas ainda assim é um órgão que coloca em evidência o problema da tortura, né? E é um órgão necessário que a gente precisa, a sociedade civil que não está lá precisa continuar acompanhando, mesmo que de fora, né? As reuniões elas são transmitidas ao vivo, né? Tem no site da Secretaria de Direitos Humanos tem o acesso a esse link, então todas as reuniões são transmitidas, então pode ser acompanhado, né? Estou tentando buscar transparência do comitê, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem tentado vencer ao longo do tempo. Uma das tarefas do comitê é selecionar os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que tem outra finalidade. O mecanismo ele é um órgão que faz monitoramento em unidades de privação de liberdade. Então, por exemplo, no sistema penitenciário, né, então fazer visitas regulares em prisões, presídios, mas não só isso também, unidades de privação de liberdade de adolescentes, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, todos aqueles ambientes que são restritos, né, ao olhar externo e que há potencial de acontecer violência, né? E uma das dificuldades do mecanismo é justamente lidar com essa violência que vem da violência policial, porque acontece na via pública ou muitas vezes em regiões periféricas e o mecanismo tem essa atuação específica em unidades de privação de liberdade com o objetivo de prevenção à tortura, né? Talvez o comitê ele tenha uma atuação mais política, porque ele incide mais, né? Ele busca fazer pressão para mudanças de políticas públicas na área da segurança ou na área da prevenção e combate à tortura, do que o mecanismo que tem atuação pontual. Mas ano passado o Mecanismo Nacional veio para São Paulo, inclusive se reuniu com organizações aqui no CNP e foi muito interessante porque dos efeitos dessa visita realizada pelo mecanismo foi que o TJ, o Tribunal de Justiça, lançou um provimento especial para a questão da tortura praticada contra crianças e adolescentes. Então eu vou até passar um número para vocês que eu acho que é uma ferramenta que vocês podem usar quando o juiz não fizer nada, né? Que infelizmente é a regra. É o provimento 44/215. Ele regulamenta no âmbito administrativo o procedimento específico para apuração de denúncia de casos envolvendo tortura de crianças e adolescentes por ação ou omissão de agentes públicos. Então eu entendo esse provimento atende não só a questão dos adolescentes que estão cumprindo medida, mas a todos aqueles que são atingidos pela violência policial, né? E, inclusive, se as denúncias que vocês encaminharem não forem acolhidas e não forem apuradas, também é um meio de responsabilizar os órgãos que não estão fazendo o que lhe é competência fazer, né?
Bom, eu acho que basicamente sobre o comitê e o mecanismo, se vocês tiverem dúvidas, né, como vai ser aberto o debate, aí eu posso esclarecer mais o papel desses órgãos, né? Acho que é importante falar também que esses órgãos surgiram da lei que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, o sistema tem uma abrangência maior. A ideia é que a gente tenha comitês e mecanismos estaduais que façam nos estados o que o comitê e o mecanismo nacional tentam fazer em âmbito federal, nacional. A gente tem um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas a proposta que está em andamento é muito ruim, né? O comitê tem uma composição muito complicada, porque possibilita que tenha mais representação do poder público do que da sociedade civil, incorporou a Secretaria de Segurança Pública como membro, né? Um comitê que tem a Secretaria de Segurança Pública como membro, imagina você vai denunciar violência policial para a Secretaria, né? Que já é difícil também eles assumirem alguma responsabilidade quando há violência policial. A tendência que eles têm é responsabilizar o indivíduo policial e não a instituição, não a violência institucional. Então, a gente tem um projeto de lei tramitando, ele é complicado, a gente não sabe se vale a pena atuar nesse projeto para que ele modifique, né, ou brigue para ter outro projeto, enfim. Isso ainda está em discussão, em debate. Eu acho que é importante vocês se apoderarem também desse assunto, dessa questão, né, da criação desses mecanismos aqui em São Paulo. O mecanismo estadual, também previsto nesse projeto de lei, ele teve uma composição de 6 membros, então um estado da nossa dimensão, o número de unidades prisionais, só o número de unidades prisionais já é absurdo, né? Aí somando mais as unidades de privação de liberdade para adolescentes e mais hospitais psiquiátricos e tudo mais, quer dizer, será que dá conta? Então, problematizar também que órgão que a gente quer. Criar mais outro órgão para não conseguir fazer nada, não dá conta, é um gasto de energia que não faz muito sentido, né? Então, acho que é basicamente isso dos relatos que vocês trouxeram aqui. Tem uma discussão que a gente está fazendo no comitê, que é tentar trabalhar a questão da perícia, que a perícia, para a questão da tortura, ela é pífia. Uma das questões, por exemplo, a questão da tortura psicológica, como é que um laudo precário como o nosso vai conseguir relatar tortura psicológica, que a marca não é visível no corpo, mas ela é presente, né? Então, como é que você vai provar? E juiz e promotor, eles querem marcas, né? Acompanhei a audiência de custódia e um dos papéis da audiência de custódia é apurar casos de tortura, né? O juiz tem essa competência de tomar esse cuidado de ver quando tem violência. Aí, a pessoa falando, eu fui abordado pela polícia, eu fui jogada no chão, pisada na minha cabeça, nanana. Aí o juiz pergunta, mas cadê a marca? Não estou vendo a marca. Mas isso é agressão? Né? Então, teve um outro relato de 3 mulheres que tiveram a jaqueta cortada com canivete e na delegacia elas foram ameaçadas pelo policial dizendo assim, olha, se vocês não assinarem o BO, eu vou fazer com a boceta de vocês o que eu fiz com a jaqueta. Aí o juiz perguntou para elas, mas isso é agressão? Então olha o nível, né? Então assim, é uma cadeia de desafios que a gente tem aí, né? Se hoje a gente tem um judiciário que é cego, né, ou não quer ver a violência, quando você cria um instituto, né, um dispositivo para isso, e ainda assim, né, ele não está sendo usado para isso, é complicado. Então, a gente tem que pensar assim, como é que esses atores também estão atuando e como é que a gente pode pressionar para que isso mude, né, para que esse quadro mude. E sem contar assim, das políticas que a gente tem de segurança pública, né? A gente tem uma política de segurança pública focada no indicador de aprisionamento, né? O policial ele tem que apresentar tantas prisões até o fim do mês, então ele vai sair prendendo quem? Ele vai prender os vulneráveis de sempre.
né? Quem ele conhece, quem ele sabe que tem alguma passagem. Então, para quê? Para mostrar resultado. Por quê? Porque o governador precisa mostrar que está prendendo pessoas, porque esse é um indicador de produtividade e segurança pública que a gente tem hoje. Então, a gente tem que pensar assim, quais são também o que fomenta essa violência aí de Estado contra, principalmente, os adolescentes e os jovens negros na periferia, que são os mais afetados por essa política. Eu não sei se eu consegui ajudar muito, mas participarei aqui do debate. Se tiver dúvida, questão, aí a gente vai trocando ideia.